só contextualizar um pouquinho para a professora Raquel, nós temos aqui um grupo de 2 programas de formação de professores, o PIB de Física e o PRP de Matemática. Esses alunos são bolsistas da CAPES e alguns voluntários, e os voluntários tiveram a grata surpresa, né, que o IFCE vai custear a bolsa para eles com recursos próprios. E um desafio que esses meninos encontram, que não tem sido diferente do nosso desafio nesse contexto, né? A gente conversava um pouco antes da reunião, que nós tínhamos rotinas muito bem definidas, entre tempo e espaço, e com o trabalho remoto nós nos perdemos um pouco nessas rotinas, né? De organização de tempo e de espaço. Mas mesmo antes do período da pandemia, algo que sempre afligiu os bolsistas e nós, né, na condição de coordenadores, tentamos ajudar, é nessa organização do tempo, como é que eles vão dar conta das atividades acadêmicas e vão colocar o programa como uma ação a mais, como uma atividade a mais, né? Na verdade, eles não podem tirar nenhuma atividade acadêmica para colocar o PIBID ou para colocar o PRP. Eles vão precisar manter as atividades acadêmicas andando, até porque isso são requisitos dos programas, e vão ter que inserir a agenda de atividades que eles já têm, as atividades referentes ao programa. Né? Então, entendemos que é de suma importância, não só para os meninos, para os bolsistas, mas para nós, professores também, que temos que acrescentar nas nossas atividades de ensino e de pesquisa, né, o acompanhamento às atividades dos 2 programas, né, agradecer a Raquel por ter topado, tem outros, eu acho, não sei se a professora Daniela conseguiu entrar, que tinha nos pedido para entrar com alguns alunos. Dani, você está aí, se tiver, dê um sinal, né, que isso é importante. Eu também convidei alguns alunos da disciplina. Tá aí, Dani? Boa tarde, Dani. Boa tarde, tô sim. Prazer, Raquel. Seja bem-vinda, Dani. Eu também convidei alguns alunos da disciplina de estrutura, né, porque é uma queixa recorrente dos meninos. Professora, não estamos conseguindo dar conta, é muita coisa, muita atividade, tem as coisas de casa, né, para que pudessem também ter esse momento, né. A Raquel vai se apresentar melhor, né, ela se apresentará muito melhor, vocês vão gostar muito mais de ouvi-la do que a mim. Agradecer a todos os bolsistas e demais alunos que estão aqui conosco, o professor João, que nós temos feito algumas atividades em parceria, né? Isso tem sido muito bom, João. Para mim, tem sido uma experiência riquíssima, e eu espero que a gente possa mantê-la. Raquel, é com você. Muito obrigada, viu? Que é isso, Roberta. Obrigada a você, obrigada ao GPEA, mais esse convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, sim. E, enfim, dialogar, de alguma maneira, também é um espaço para a gente se aproximar, chegar mais juntinho, né? E entender um pouco como é que a gente pode se ajudar nos desafios, né? Que são os desafios diários que estamos passando, principalmente nesse período. Bom, para quem não me conhece, que não esteve aqui em alguma outra vez, né, eu sou Raquel, pelo meu sotaque, vocês vão ver um S bem arrastado, que é bem próprio de Recife, né, eu sou recifense, né, faço jus aqui minha sombrinha de frevo, que está aqui do lado, que é um chapéuzinho, né, fazendo menção à minha terra, porque a gente é bairrista mesmo. Mas gosto demais aqui da região sul do Ceará. Eu atualmente moro no Juazeiro do Norte e sou formada em administração. Sou professora da área de gestão de projetos, enfim, trabalho com empreendedorismo e estou há pouco mais acho que poucos meses, né? Na verdade, não chega nem a ser há 2 meses, efetivamente, no Campus Cedro, recém-chegada, vindo lá de Pernambuco.
E, bom, no Cedro, atualmente, estou dizendo, né, estou responsável pela incubadora do Cedro, então, possivelmente, eu espero ver vocês mais em outras oportunidades, talvez até nas capacitações que venham a ser dadas referentes à incubadora. Depois eu explico melhor, se vocês tiverem interesse, o que é o incubadora, mas, por hora, como a gente tem um tempo mais reduzido, eu vou me ater aqui ao que eu trouxe para vocês, que é um bate-papo mesmo sobre questões sobre o tempo. E aí, gente, eu vou. Se vocês quiserem fazer intervenções ao longo da minha fala, podem fazer aqui no chat, que aí eu vou acompanhando o que vocês estão falando tranquilamente, tá, gente? Então, bom, a ideia, né, é um bate-papo e eu sugiro, assim, para ficar mais simples, que vocês ou peguem caneta e papel aí, que estejam junto caneta e papel, ou quem está no computador, de repente, se tiver animado, já para abrir algumas ferramentas para a gente já ir. Enquanto fala na oficina, de repente a gente testando algumas sugestões que eu vou dar para vocês. Então, questão do tempo, né? Roberta coloca, né, que vocês agora mudam a rotina, alguns de vocês já estavam mais acostumados, mas a gente, né, nesse período da pandemia, a gente está passando por uma situação completamente atípica, porque a gente está no mesmo território fazendo todas as mesmas coisas, então é muito difícil trocar o chip, né? Trocar a ideia de que agora a gente está trabalhando, agora a gente está descansando, agora a gente está em família, enfim, definir o que a gente faz em cada uma das atividades ficaria mais fácil quando a gente tinha que sair para um lugar para outro. Por exemplo, quando a gente estava, antes de muitos de vocês chegarem, estava conversando com o professor João, né? E a gente ia para o instituto, e lá no instituto a gente ia trabalhar. Então a gente sabia que quando estava lá, né, se dedicava e se concentrava nas coisas do trabalho. Quando voltava para casa, a gente se concentra nas coisas de casa. Então fica muito mais simples essa ideia das fichas virarem, né? Só que agora, né, tudo está no mesmo lugar. Então, como é que faz, né? Como é que a gente consegue fazer, né, esse gerenciamento, né? A ideia, na verdade, de estar em pandemia, né, e mais à frente a gente vai falar, né, ela nos assusta, enfim, e eu acho que, invariavelmente, eu vou tocar aqui na questão que é a nossa saúde mental. Mas, por hora, é importante entender exatamente essa categoria de tempo, né? O tempo como a gente calcula ele, né? Então, o tempo de todo mundo tem 24 horas, né? O ano de todo mundo, né? Tem 365 dias ou 366, dependendo exatamente se o ano ou não é bissexto, né? E 2021, né? Tá bem atípico. 2020, desculpa, tá bem atípico porque a gente parece que parou no mês 3, né, mas já estamos no mês 10, inclusive acabando, né, o mês de outubro, já partindo para os 2 últimos meses do ano, mas parece que a gente não fez nada esse ano, né, porque simplesmente a gente ficou trancafiado dentro de casa, enfim. É engraçado porque a nossa percepção de tempo, ela pode, eventualmente, para muitos de vocês, eu acho que se vocês quiserem aí compartilhar, eu acho, a minha, pelo menos, a minha percepção de tempo, né, em tempos de pandemia, ela modificou muito, né? Então, eu acho que o dia agora é muito mais comprido, né, para que eu consiga fazer as atividades. Mas essa sensação, às vezes, não acontece, né? Eu tenho uma percepção, quando eu trabalho muito, que o dia foi muito mais curto, né? Não sei se isso está acontecendo com vocês, se vocês acham que o tempo está passando mais devagar, mais lento, né? Me digam aí. O que é que vocês... O dia para vocês está mais lento? Fala aí. Não. O pessoal está falando aqui no chat. Super rápido, tá? Ok. Não, eu tô vendo. E o teu tempo? Como é que tá, João? O meu tá voando, Raquel. Parece que eu acordo e quando eu pisco os olhos é meio-dia, pisco de novo, anoiteceu. O dia está muito pequeno para mim.
O que Mirelle colocou aí, né, que depende do dia, né, hoje está passando super devagar, às vezes passa muito rápido, pois é, eu compartilho dessa sensação mais variável, né, às vezes eu tenho essa sensação que o professor João coloca, né, que passa muito rápido, às vezes, putz, demora muito, e quando vê, ainda há 11 horas, ainda dá tempo de fazer muita coisa, enfim. Essa noção do tempo e do calendário como a gente vivencia, ela é muito recente para a história da humanidade, né, gente? Assim, eu acho que quem já estudou a ideia do calendário, né, o calendário como a gente conhece, o calendário juliano, 12 meses, né, as semanas, assim, sendo contadas 7 dias, enfim, isso, para a nossa história, enfim, é muito recente, e mais, assim, mais significativo, passou-se a ser a nossa contagem do tempo quando a gente começou a vender nossa força de trabalho. Quando a gente passou a usar o tempo, né, para poder vender a outro, né, e trocar por dinheiro, né? Então, assim, isso faz com que a gente perceba a nossa vida muito voltada para uma questão que eu acho que é essencial, que é a história do tempo, né? Então, quando a gente trabalha, a gente vende nosso tempo através da força de trabalho. Eu, como vocês, eu acho que eu gostaria de ter mais tempo para fazer todas as coisas que eu desejo fazer, né? E às vezes a gente fica até saudoso quando estuda um pouco de história, querendo que volte ao tempo onde a gente não precisava necessariamente vender a força de trabalho, onde a gente vivia mais, né, como os gregos, assim, né, vivíamos, né, uma coisa mais contemplando a natureza. Imagine só se a gente hoje pudesse fazer isso com mais tranquilidade. A gente normalmente só faz isso nas férias. Então, a nossa gestão do tempo acaba sendo muito referenciada pelo trabalho, né? E aí é um ponto-chave, é o primeiro ponto-chave que eu quero colocar aqui, né? O trabalho é importante para gerir o tempo. Mas por que eu falo isso? Porque a gente fica, né? Então, gerenciar o tempo é possível, né? Então, eu acho que para quem tem referências aí, geek, né? E gosta do Harry Potter, né? Sabe que a personagem do Harry Potter, a Hermione, ela tinha um das relíquias, né, que era a história do giratempo, né, para voltar no tempo e a gente poder fazer milhares de coisas. Seria ótimo, né, inclusive que a gente pudesse, né, acabou o dia, peraí, deixa eu voltar no tempo, porque aí eu vou fazer outra coisa, né, enfim, mas não temos, né, giratempos, né, todos, né, apesar de desejo, e aí, assim, o que eu digo a gente não pode variar o tempo, a gente não é feito a Hermione, né? Não estamos numa ficção científica, a realidade é que a gente ainda não desenvolveu uma ferramenta que nos faça fazer isso, né? Ou se vocês descobrirem, por favor, compartilhem. Mas o fato é que as mesmas 24 horas que eu tenho, o professor João tem, a professora Roberta tem, o seu dia, né, também tem, e é preciso que a gente possa gerenciar o que a gente chama das nossas escolhas, mas não necessariamente o tempo. O tempo é só ele é um tanto invariável. Até, a depender, né, aqui os matemáticos que queiram falar daquele filme do Interestelar, né, e querer discutir a questão do tempo aqui, mas, enfim, dentro das condições ATM de pressão, né, a gente diz que as mesmas 24 horas, elas não têm, né, uma determinada variação, né. É meio difícil falar isso no meio de matemáticos, porque vocês vão dizer que mesmo as 24 horas, elas não são muito precisas, né, mas é como a gente mede o tempo. E aí o que eu digo que é possível que a gente gerencie as nossas escolhas, né, diante do tempo, mas não necessariamente que a gente modifique as 24 horas. Sempre vai ter 24 horas, né, não dá para ter 28 horas num dia, né, e a gente precisa, né, fazer determinadas atividades que encaixam dentro dessas 24 horas. É assim que a gente se relaciona. O tempo é uma categoria super importante para a nossa realidade. Mas o que eu quero colocar lá na Hermione, eu fiz menção à Hermione, é que a gente pode gerir, né, não o tempo, mas as nossas escolhas, né? E aí, como a gente usa o tempo. Isso a gente pode fazer essa gerência, essa conversa é para isso, tá? Enfim, pois Cícero, existem discrepâncias, né, em relação a essa questão da medida, né, que você estava falando, eu acho, né, quando eu perguntei, né? Nos tempos de pandemia, né, ficou um tempo meio difícil, né, porque é isso que eu estava falando, a gente faz tudo agora no mesmo lugar.
Então, não tem mais para o IF, né? Eu fiz uma oficina dessa para o pessoal do ensino médio, e no ensino médio era ainda mais difícil você pegar o estudante do ensino médio com 13, 14 anos e dizer a ele, né, que agora ele tem que acordar em determinada hora, ele vai ter que, né, se organizar para tal hora ele estar na frente do computador. Né, ele não vai fazer isso, ele vai acordar na hora da aula, né, enquanto tira a remela, ele normalmente está lá ligando é, o computador, né? Vocês, eu não sei quem é o mais novo aqui, quem denuncia aí a idade, quem tem menos de 14 anos aqui, alguém? Eu. Tá ótimo. Pois é, Roberto, quem tem 14 anos sabe que é bem difícil ser disciplinado, né, com 14 anos, né? Porque com 14 anos, o que é que você quer fazer? Você quer fazer o que dá vontade, né? E o que é que dá vontade? Dá vontade de você ficar dormindo, mexer no celular, enfim. A gente, quando é mais novo, a gente diz que o mais legal é fazer exatamente o que tem vontade de fazer. E o mais interessante é que quando a gente é criança, a gente diz que quando crescer, vai fazer o que tiver vontade. Né? Mas aí, quando a gente cresce, quando a gente vira adulto, a gente descobre que tem responsabilidade e que a gente tem que fazer o que é de responsabilidade nossa, né? Maria do Carmo colocou aqui, o meu RG está errado também. E aí, essa história da responsabilidade, gente, assim, eu sempre coloco que muita gente, quando eu vou falar, por exemplo, de empreendedorismo, a gente vai falar de responsabilidade e eu sempre faço menção ao Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha, né, é o super-herói que ganha, né, grandes poderes, e com grandes poderes, né, vem grandes responsabilidades também, né? Então, a ideia de quando a gente vira adulto, né, e aí eu quero colocar não negativamente, quando a gente tem as responsabilidades, significa exatamente que a gente agora tem um nível maior de capacidade de ação, né, que a gente pode decidir sozinho, muitas vezes, as coisas, que a gente está preparado para isso, ou que a gente vai aprender nesse processo. E quando a gente é mais novo, a gente acaba sendo tutoriado. Exato, João, é um clássico. E aí, fazendo menção a ele, fazendo menção ao Homem-Aranha, eu acho que a noção de responsabilidade é importante, porque é como o personagem ele se torna realmente adulto, quando ele começa a fazer melhores escolhas. Então, assim, ter responsabilidade é uma coisa que eu acho, bom, pelo menos eu encaro de forma muito positiva para a fase adulta, né? E significa exatamente que você melhora muito sua capacidade de ação e melhora também a sua interação com os outros. Então, sejam pessoas responsáveis, né? Percebam exatamente as responsabilidades que ao longo do tempo vocês acabam assumindo diante da vida. Lógico que, enfim, eu estou fazendo uma fala muito genérica aqui sobre isso, mas eu acho que é para tocar o coração de vocês nesse ponto, né, de que a responsabilidade, né, ela é um ponto-chave para que a gente pense também, né, como é que a gente gerencia o nosso tempo em tempos de pandemia. Por quê? Porque a primeira pergunta, né, que vocês têm é como é que vocês podem organizar o tempo como estudante, né, pensando assim, nessa vida, né? Porque assim, quando você faz essa pergunta, né? Você já se vê em meio a tantas outras coisas. Pois é, Cícero. E aí você acaba, quando assume um trabalho, né? A menção que eu fiz há pouco, né? Quando você tem que dividir agora seu tempo, não só com as suas coisas, com as coisas da sua família, mas agora com um novo trabalho que você está assumindo, né, para adquirir não só experiência, mas para adquirir também, né, outros tipos de conhecimento e se tornar o profissional que você deseja se tornar, você começa a entrar em conflito, né? Como é que eu organizo isso? Só que agora na pandemia, né, eu tenho que fazer tudo isso normalmente ou no quarto, ou na cozinha de casa, ou no quintal da casa, enfim. Agora, esse lugar que antes a gente estava falando, que era o local de descanso, que era o local de lazer, que era o local de interação, né? Agora é o local que você também, né, estuda, que você também trabalha, que você também interage. Então, assim, isso é super difícil de fazer esse gerenciamento. Então, sabendo disso, né, o que eu proponho a vocês? É que a gente passe, então, a se perceber nesse processo. E, lógico, como eu falei no começo, assim, não é uma questão de coaching, mas é importante que você se conheça e saiba de que horas você trabalha melhor, né? Então, se você funciona bem de manhã,
né? Se você é uma pessoa mais disposta de manhã, se você é uma pessoa mais disposta à tarde, se você é mais disposto à noite, né? Se você está dividindo o espaço, então você tem que também pensar em adaptar as suas o uso do seu tempo com as dinâmicas da casa, né? Por quê? Porque para quem tem filho pequeno, para quem tem idoso dentro de casa, ou para quem tem uma dinâmica de dividir o espaço com outras pessoas, essas outras pessoas, elas também têm obrigações, então é preciso que haja aí um acordo, né? E esse acordo, de fato, tem que ser feito de maneira conjunta. Afinal de contas, gente, uma graduação, né, ou mesmo uma pós-graduação, ou o ensino técnico, são todas atividades que, por mais que a gente faça individualmente, é um projeto familiar. Eu sempre digo que, assim, para que você tenha, de fato, uma qualificação profissional de qualidade, né, é preciso que haja um acordo dentro da família para que isso possa acontecer. Né? E é muito difícil quando não há. Então, conversem aí com as pessoas da casa de vocês. Se não tiver condição de conversar, porque assim, eu já dividi um apartamento bem pequeno com mais 3 outras pessoas que tinham dinâmicas diferentes da minha. Eu gostava muito de ler à noite, e aí, assim, eu precisava me virar muito, porque, né, à noite eu não podia acender muito a luz, porque, enfim, dividia o quarto com outra pessoa. E aí, a gente, enfim, desde colocar lençol por cima e ligar a luminária, fazer cabaninha para poder ler, né, até, sei lá, esticar um pouco mais o tempo que eu passava na instituição, foram estratégias que naquele momento funcionaram comigo, e aí a gente precisa pensar que estratégias funcionam com vocês. Mas o primeiro passo, na verdade, disso tudo, né, que eu falei, né, e aí falando para além da questão comportamental, para além da questão familiar, vai da história de você fazer um planejamento. E aí, gente, esse planejamento, eu falo da gestão do seu tempo, é um planejamento que você deve fazer em relação a um projeto de estudo, um projeto de vida, um projeto de carreira, tá? E uma ferramenta que a gente usa muito para fazer, né, esse projeto é o 5W2H, tá? É uma ferramenta de planejamento bem conhecida, né, Roberto, eu acho que quando vai falar, né, para a questão dos projetos, né, o professor João também vai falar sobre, você vai fazer um projeto, então, primeiros pontos que você precisa responder são essas perguntinhas aqui. O que é o projeto? Por que o projeto? Quem é que vai fazer o projeto? Como vai fazer o projeto? Quando vai fazer o projeto? Onde vai fazer o projeto? E quanto é que esse projeto vai requerer de recursos para ser efetivado, né? Essas são perguntas que são bastante simples, a gente chama 5W2H porque elas fazem referência ao título das palavras em inglês, tá? O que vocês, eu acho que conseguem ver aí, mas o que, what, né? O porquê, why, o quem, who, né? O quando, when, e o onde, where, que são os W, e os dois H do how e how much, né? Que estão lá do como e quanto. Tá? E, bom, mas para ser mais exato, né, isso servem para projetos, mas servem também para atividades que você tenha que fazer especificamente. Então, se vocês entraram agora no PIBID, né, que é uma bolsa que tem algumas atividades, e podem ser atividades que normalmente estão pautadas para o projeto, uma ideia é utilizar, né, como um guia, como um parâmetro, essas perguntinhas básicas. Lógico que essa é uma ferramenta de planejamento que serve para um monte de coisa, inclusive para a gente poder pensar como fazer com que projetos mais robustos, como ações, por exemplo, passar numa disciplina, né, metas que a gente diz, né, de estudos ou metas de aprendizagem que sejam mais robustas, como é que a gente organiza ela em pequenas outras metas, em pequenas outras atividades ou tarefas. Mas, inicialmente, eu acho que é a tarefa de planejamento mais simples, né? Todo mundo conhece essa ferramenta? Alguém não conhecia? Bora lá, gente. Interação só para eu saber quem está me ouvindo, né? Não conhece, Miriam, não conhecia. Poxa, vocês não conheciam. Bom, sejam apresentados. Prazer, 5W2H, Miriam, Eduardo.
Então, como é que vocês podem usá-las, né? Olha aí, Maria do Carmo, mentoria sobre negócios. Pois é, ela é muito utilizada na área de administração, mas eu acho que ela é usada no geral em um monte de áreas, inclusive para a área de ensino, né? Quando a gente, por exemplo, tem uma aula para dar, e aí a gente vai montar um plano de aula, uma coisa que é comum, por exemplo, na licenciatura, né? Vocês, né? Eu realmente não conheço a matriz a fundo, mas eu sei que quando a gente se forma numa licenciatura, uma das coisas que a gente mais faz na vida é montar plano de aula, né? É plano de aula, é projeto, né? E aí o 5W2H ajuda muito a gente a começar a perceber o que a gente está fazendo. João, você já usou em alguma disciplina 5W2H? Não, assim, diretamente, a gente sempre faz esses questionamentos, né, com os alunos, né, quando você vai escrever algo, mas sempre quando a gente vai fazer um projeto, escrever um artigo, a gente sempre faz essas perguntas para se situar no tempo, no espaço, né, mas eu acho que eles estão, por causa da sigla 5W2H, eu acho que todos já usaram esses questionamentos aqui em algum momento. Não tem como fugir disso. Talvez não com esse nome, né? Normalmente o pessoal conhece por plano de ação, né? Fazer um plano de ação, e aí o plano de ação responde às perguntinhas. Mas é porque o administrador tem essa mania feia de colocar todos os nomes em inglês e ficar falando os nomes em inglês, achando que, né, faz parecer inteligente, né? Enfim, mas é como eu disse, assim, é uma ferramenta que a gente normalmente usa como plano de ação. E aqui, né, peguei uma dicasinha que eu acho que são os 7 passos para você criar, né, a ideia de um plano de ação, né, e para a gestão do tempo isso é bem importante, né, porque se você quer tornar uma pessoa, né, menos procrastinadora, enfim, depende muito de qual é o projeto que você está querendo fazer, e aí a visualização desse projeto. A ideia de seguir, por exemplo, um 5W2H, ou plano de ação, é que você saiba onde é que você quer chegar, você possa criar metas nesse processo que sejam metas que são mensuráveis, né? Lista, né, todas as tarefas que você precisa executar para chegar naquela meta. Então, assim, se eu preciso, por exemplo, enfim, tirar uma nota, eu posso dizer que eu preciso fazer com que ao final do semestre meu coeficiente esteja acima de 7. Então, para fazer isso, eu tenho que, né, manter 10 horas semanais de estudos, né? Então, para manter 10 horas semanais de estudos, eu tenho que, né? Eu estou dizendo, né? Segunda-feira, 2 horas, terça-feira, 2 horas, né? Cada dia da semana eu tenho que estudar 2 horas, enfim, são tarefas que eu preciso listar. Desculpa, gente. Se for uma tarefa muito grande, eu posso colocar ela em atividades menores, enfim, definir prazos é super importante, tá, gente? Então, assim, a gente está no momento de pandemia, a gente sempre fica dizendo, quando isso vai acabar? Quando a vacina? Quando for? Aí a gente sempre fica meio perdido em relação ao tempo, mas para a organização e gestão dos teus projetos, do teu tempo, é sempre importante que você, quando for fazer alguma coisa, eu preciso, né, escrever um artigo, eu preciso fazer leitura do texto. Você determine tempo que você vai realizar aquilo ali, né? E o 5W2H também indica isso, né? É legal que você pense formas visuais, né? Para usar, por exemplo, o 5W2H ou qualquer tipo de planejamento que você venha fazer. Eu vou falar um pouco dessas formas visuais mais na frente, né? Para deixar o seu plano de ação mais fácil. E você precisa ter esse acompanhamento, porque muita gente faz planejamento, mas não segue. Eu tô cansada de ver gente fazer planejamento e não seguir, que é o mais comum, né? O pessoal faz planejamento, não, agora eu estou organizada, vou fazer acontecer, e no final das contas as pessoas não conseguem manter esse planejamento. Aí vamos a outras ferramentas, né? Eu quero, assim, antes de partir mesmo para a mão na massa, né? Eu falei rapidamente de 5W, porque ela vai permear todas as outras, mas eu preciso, né, pensar que eu acho que vocês têm, né, uma quantidade enorme de disciplinas, uma quantidade enorme de conteúdo que vocês precisam dar conta, né, vocês têm as atividades da vida, vocês têm as atividades de casa, vocês têm a atividade de lazer. Fora o João e a Roberta aqui, alguns de vocês são pais ou mães?
Paizão, gostei, Cícero. Ótima categoria. Sim, pois é, né? Mais alguém ou só o Cícero e a Miriam? Aline? Pois é, e aí quem é, né? Vocês podem me dizendo aí quem for pai, mãe ou cuidador de alguém, né? Tem um nível agravante da dificuldade que é fazer tudo isso e ainda gerenciar com o cuidado de outra pessoa. Não bastasse o cuidado de si próprio, né? Você ainda precisa ser responsável também por outra pessoa. E isso aí acaba dificultando mais como é que a gente usa o tempo, né? Fora isso, né, teve gente que entrou mais recente, tem gente que agora aumentou a carga horária de aula, então, assim, há uma diversidade muito grande em relação à rotina de trabalho de vocês, né? E aí é importante que a gente perceba a quantidade de tarefas que a gente executa ao longo do dia, que são tarefas, às vezes, rotineiras, ou tarefas, às vezes, que a gente diz que não são não necessariamente rotineiras. Então, para que a gente possa, né, enfim, ver como é que a gente faz, né, como é que a gente usa o planejamento e tal, enfim, né? Eu diria que a ideia é que vocês montem uma ferramenta que a gente chama que é o cronograma, tá? O cronograma, eu sempre digo para os meus alunos que quando começa o semestre, né, ele é uma tarefa que no máximo ali na segunda semana do curso, né, ele deve ser montado, né? Então, e assim, ele é muito útil para vocês, para quem nunca fez um cronograma. Então, seja quem são aí os pais, irmãos, as mães e tal, enfim, montem sempre um cronograma. No pessoal do ensino médio, eu sempre uso uma referência lá do guia do estudante, eu vou botar outra referência aqui para vocês. Então, como é que eu sei como é que eu uso o meu tempo? Isso é o ponto-chave, né? A gente estava falando de projeto, agora eu vou falar do planejamento do individual, ali do mais básico, do dia a dia. Então, enfim, de que horas vocês acordam? E normalmente tem gente aqui que acorda às 5 horas da manhã, tem gente que acorda às 4 horas da manhã, tem gente que acorda às 10 da manhã, enfim, mas como é que você usa seu tempo? Então, ó, vou pedir que vocês, né, já de início, né, ou vocês quiserem, né, já ir pegando uma folha de papel, né, e já querendo fazer esse exercício mesmo, fazendo um rabisco. E aí, nesse rabisco, vocês colocam aí a primeira coluna, vocês colocam o tempo, né, e aí as próximas colunas vocês colocam aí, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né. E aí vai pensando como é que você usa muito seu tempo, né? Eu costumo passar essa planilha aqui, que eu quero abrir para vocês. Deixa eu abrir aqui ela. Eu costumo passar essa planilha aqui para os meus alunos do ensino médio, né? Uma planilha já editada, né? Ela vem um tanto editada aqui, já indicando, né, o horário, né, de meia-noite até as 23h59, vamos dizer assim, né? Mas ela tá aqui, ó, com os horários, às vezes dividido em meia hora, às vezes dividido em uma hora, enfim. Mas é uma planilha que eles fazem a edição, né, de acordo com o horário, mas essa planilha ela nos serve para que a gente perceba quanto tempo a gente usa para cada atividade ao longo da semana, né? E aí, enfim, essa daqui foi editada por um aluno mais recentemente, e eu vou passar para vocês, e eu coloquei aqui umas funções do Excel, né, para poder verificar qual é o tempo que eu uso, né, o que esse aluno usaria por semana para cada uma das atividades. Então, para descanso, né, essa aluna aí, né, ela dormiria 55 horas, isso numa média de 6 dias semanais, tá? Eu não coloquei o domingo, eu acho que vocês estão percebendo aqui na planilha, né? Dá para ver a planilha ou querem que eu aumente o tamanho? Deixa eu aumentar para ver se fica melhor. Tá melhor agora? Dê aí um feedback. Alguém escreve para mim, eu falo. Aqui eu só não consigo ver os horários. Aparece a parte de terça. Pronto, beleza. Pronto. O horário, assim, vamos dizer, até efetivo começa às 7, né? Pronto, é qual a hora que você acorda.
Pronto. Eu, como acordo mais cedo, vou estar mais cedo. Posso te pegar para exemplo, Roberta? Pode. Pronto, você acorda às 7 e normalmente vai dormir de que horas? 6. 6, Eu 7, acordo às 6, geralmente vou dormir às 23. 3. Então, significa aí umas 7 horas diárias de sono que você teria. Perfeito? Roberta? Isso mesmo, é porque eu estou aqui riscando minha planilha, viu? Desculpa. Sim, sim. E Mas aí, é pronto, isso mesmo. 7 horas. E se eu levasse esse número para o sábado também, então, as 7 vezes 6, né, daria aí 42 horas, né? Eu vou substituir aqui, ó, 42 horas, né? Então, significa aí que, ó, Roberta, da quantidade de horas, né, em 6 dias na semana, você passaria 30% do seu tempo aí, né, em média, dormindo, né? O que é muito bom. Estou riscando. Vou ficar com medo quando eu terminar essa planilha. Não, mas o legal de fazer esse estudo, Roberta, não fique não, né? O legal de fazer esse estudo é verificar se você tá. Eu sempre bato nessa tecla do sono, gente, porque a tecla do sono acaba sendo a que a gente, às vezes, dá menos atenção. Às vezes a gente vai fazer gerenciamento do tempo, aí às vezes a gente não tem o. Ah, sim, vou mandar sim. Ó, deixa eu mandar aqui para vocês o link, porque aí vocês já vão salvando no drive de vocês, tá? Como foi sugerido aí. Pronto. Vê se abre direitinho. Pronto. Pois é, Kelly, esse é um problema. A Kelly falou aqui, ó, daqui a pouco a Roberta vai querer dormir só 3 horas. E isso não é o ideal, gente. Assim, 1/3 do tempo de vocês devem ter como meta para descanso, né? Isso eu acho que faz com que a vida fique muito mais longa, faz com que você renda, inclusive, nos outros períodos. Então, quando você monta o cronograma, é legal você fazer esse estudo para saber as porcentagens que você gasta. E aí, para os meninos do médio, eu sempre peço para eles colocarem as aulas, né? Aqui a pessoa usou mal ela fez a edição, né, dessa planilha aqui, ela usou mal as cores, mas o legal é também colocar nas cores adequadas. Então, se é estudo, né, coloca uma cor, se é atividades domésticas, coloca uma cor, né? E aí faz essa colocação depois da quantidade de horas, né? Que fica muito mais fácil, né? Dá para usar uma fórmula C. Eu nunca usei a fórmula C aqui de cores, não, porque aí eu teria que fechar a planilha, mas, enfim. E aí vocês conseguem, mas é possível fazer isso, né? Para quem gosta um pouco mais de Excel, como eu estou com gente da matemática aqui, eu fico, né, soltando piadas, porque quem quiser aí botar uma fórmula C por cor no Excel, fique à vontade. Raquel, deixa eu só dizer, né? Eu costumo dormir às 23, mas eu deito um pouco mais cedo, né? Assim, não é que eu pare para. Até porque eu demoro a dormir, né? Eu paro mais cedo. Eu não sou uma pessoa que tem muita produtividade à noite. Não sou. Eu acordo cedo e meu gás é mais cedo, né? Umas 21h30 para 10 horas, às vezes até antes, né? Sim, quando tá tudo ok em casa, já tenho organizado o jantar, todo mundo já tá tudo ok, 9h30 eu tomo um banho e me deito. Aí eu vou assistir alguma bobajada, né? Novela, fazer o quê? Eu gosto de novela, assistir novela, uma série, uma coisa assim, para ver se eu consigo dormir às 23. Eu falei isso, Roberta, mas de fato a gente é o tempo que a gente tem para descanso, né? A menina estava falando que aqui a planilha está fechada, deixa eu abrir ela para vocês que estão com acesso fora do IF, né? Deixa eu aqui, qualquer pessoa com link. Pronto, amiga. Abri. Já está aberta, pode salvar ela para você.
né? Mas isso, Roberta, que você está falando, significa, então, que quando você fosse colocar o seu tempo, por exemplo, por volta aqui, ó, das 23, você poderia colocar aqui, tipo, um tempo de lazer, por exemplo, né? Essa hora aqui, que seria uma hora de lazer antes do sono e depois do sono, né? Porque aí é o tempo que você colocou aí para as bobajadas, né? Para ver alguma coisa mais leve, enfim. Então, a questão é que quando você coloca isso por horário, gente, e aí o que eu estou sugerindo é que vocês façam, baixa aí a planilha para vocês, modifiquem os horários aqui, porque os estudantes modificaram em relação às meia hora, mas assim, o ideal é que ele esteja contando a cada uma hora, e aí vocês possam fazer esse estudo aqui. O que é que vocês, qual é a quantidade de horas que vocês usam para descanso, para os estudos, para as aulas, para os afazeres da casa, né, para o lazer, né? Para quem quiser colocar o tempo de família, enfim, porque eu acho que o legal quando você começa a ver esses números, né, e começa a preencher, é ver quantas horas da semana você gasta com cada coisa. E aí, gente, começa a pegar porque você diz, bom, eu estou trabalhando demais nos afazeres domésticos, né? A partir do estudo do meu cronograma, eu estou vendo isso. Eu estou tendo, assim, o que sempre acaba sendo muito alto aqui para o pessoal do ensino médio é o tempo de lazer, né? Eles têm muito tempo livre. Aí eu começo a dizer, né? Olha, vocês têm tempo livre e de lazer. O que não é ruim, tá, gente? Assim, tipo, que não é ruim que você tenha o tempo de lazer. Eu acho que a gente tem que parar com uma besteira que a galera tem nos dias atuais, né? Que eu sempre tô um pouco preocupada na minha área falando, que é essa ideia da romantização da pessoa que trabalha demais. Né? Eu acho que a gente tem que trabalhar o suficiente, né, para que a gente tenha uma vida plena. Então, enfim, né, é isso que a gente precisa colocar como meta de vida, né? É esse cuidado que a gente tem que ter em relação ao tempo. Sim, vou trabalhar, possivelmente numa época da vida, e vocês estão sentindo isso, na época que a gente está na graduação, a gente acaba se esforçando, né, e tendo que dedicar um pouco mais de tempo ao estudo, tá? Mas, assim, dica de quem já chegou no limite, já ultrapassou, na verdade, o limite do estresse em relação ao trabalho, é que, assim, tomem muito cuidado com o tempo que vocês usam também para ter lazer, né? Tenham esse tempo, se permitam ter lazer, né? Mas se permitam também se dedicar disciplinarmente ao tempo de estudo. Professores, querem falar alguma coisa? Eu quero. Fala. Assim, Raquel, às vezes a gente até passa para os alunos uma impressão, uma imagem, né, de que a gente é meio louco, né, de que professor não descansa e tal. E às vezes quando a gente eu dificilmente posto alguma coisa no Instagram pessoal, que lá eu posto, né? Mas às vezes quando a gente posta, os alunos ficam achando assim que a gente é mais ou menos um alienígena, né? Vale e professor tem vida, né? Fora do trabalho, e é engraçado. Quando os alunos nos encontram em ambientes assim, como sorveteria, pizzaria, ou coisa do tipo, eles sempre se chocam, né, com a gente, porque eles têm uma impressão de que como a gente tem muita coisa para fazer e acaba fazendo muita coisa, né, a gente passa essa impressão. Eu, particularmente, né, passo muito essa impressão, porque eu acabo dando conta, e isso eu já falei muitas vezes com os meus alunos e bolsistas que estão aqui, já me ouviram falar isso, né? Como é que eu dou conta de tanta coisa? Às vezes eu não sei como é que a senhora aguenta, não sei como é que a senhora aguenta e tal. Tem um ditado aqui no Ceará que diz assim, fulano assovia e chupa cana ao mesmo tempo, né? Para dizer justamente essa sobrecarga de coisa que a gente faz. Como eu gosto de dizer, eu não trabalho até altas horas, já na época do doutorado, em momentos muito pontuais, a gente precisa extrapolar, né? Claro, no momento do mestrado, no momento do doutorado, na época eu estava me preparando para o concurso, aí a gente estica um pouco a baladeira, né? Como a gente diz por aqui. Aí extrapola um pouquinho mais, né? Mas eu acho que essa minha produtividade, de dar conta de muita coisa,
ao mesmo tempo, né, e conseguir cumprir prazo e tal, se deve muito mais à organização. Por isso que eu acho bacana esse trabalho que você está fazendo, né? Eu sou muito disciplinada, né? Então, se eu agendar que de tal hora a tal hora eu vou fazer essa atividade, eu me organizo para fazê-la dentro daquele tempo que foi programado, para poder, no horário que eu estabeleci, que eu ia levantar e tomar um café, ou tomar um banho, porque a nossa região aqui, Iguatu, é muito quente, né? Então, a gente tem que ter, vou botar no meu cronograma, pausas para o banho várias vezes. É bem quente, né? E aí, o calor também não nos deixa se concentrar bem, né? Então, enfim, eu sou muito disciplinada. Eu acho que o planejamento, ele é essencial. Agora, ele precisa ser um planejamento que você leva a sério. Você tem que levar a sério. E eu levo a sério. Então, se eu colocar lá na minha agenda, que eu tenho uma agenda física, né? Eu não trabalhei no computador, eu tenho uma agenda física. Eu até fotografei minha agenda física para ver se tinha alguém no mundo que ainda já usasse agenda física. E muita gente usa. Para mim, escrever diminui até a tensão e a ansiedade. Eu prefiro escrever, né? Então, eu tenho uma agenda física, eu escrevo. Então, se eu botar lá que tal hora eu vou preencher o diário no acadêmico, eu faço isso mesmo. Eu vou lá e faço isso, né? Para poder eu levantar na hora do que está lá, intervalozinho, para alongamento, tomar café, ou tomar um suco, ou tomar um banho e tal, eu poder sair, né? Então, às vezes, os alunos pensam, né, que a gente dá conta de muita coisa porque a gente fica que nem tetel, não sei se é, né? Tetel, o bicho que não dorme, né? Por dia que não dorme, não sei se é verdade, mas diz o povo, né? Fulano é igual um tetel, não dorme hora nenhuma. Então, não é assim. Eu deito cedo, eu sou uma pessoa que deita cedo, 9h30, no máximo, eu gosto de me deitar. Aí eu fico jogando conversa fora no WhatsApp, assisto a novela, uma coisa e tal, mas eu também acordo cedo porque o sono não dá para ir até mais tarde, tomo café e vou cumprir aquilo que está previsto. Eu acho que é muito mais uma questão de planejamento essencial, porque quando você distribui as atividades na semana, às vezes nem é tanta coisa, fica todo mundo, é coisa demais, é coisa demais, é coisa demais, é coisa demais, bota aí no papel as coisas demais. De repente elas se dissolvem, né? De uma maneira na semana, e você vai vendo os tempos para você ir para academia, para você fazer o que você gosta de fazer, né? Enfim, então eu acho que a disciplina é fundamental. Não adianta fazer um planejamento e não cumprir, não ter disciplina para cumprir. Pois é, né? Roberta, E sem planejar não dá. Não, mas a história, como você falou, né, a questão da disciplina é um hábito, e nem todo mundo, né, tem, normalmente que a gente diz, né, uma das habilidades que é requerida do docente, né, seja ele em qualquer área de atuação, é essa história da disciplina, né, porque a gente tem uma maior liberdade de ação em relação ao dia a dia do trabalho, muitas vezes, né, porque é um trabalho, né, às vezes de preparação de aula, é um trabalho que você tanto pode fazer em 40 minutos, quanto você pode levar 4 dias para preparar uma aula só, né, mas depende de uma série de questões, de qual é o título daquela aula, como é que você prepara, mas não tem ninguém com a faca no seu pescoço dizendo, né, como na fábrica, por exemplo, quando a gente trabalha em administração, a gente trabalha com diferentes tipos de natureza de trabalho, o trabalho acadêmico, o trabalho de um docente, o trabalho de um pesquisador, ele acaba sendo um trabalho que foca muito mais em resultados do que em processos ali de trabalho, né? Não existe uma padronização da forma que, por exemplo, a gente prepara a aula, a gente tenta padronizar de acordo com determinadas metodologias, enfim. E aí o que eu quero dizer, gente, é que esse hábito, né, é um hábito que vocês vão desenvolver ao longo da carreira. Lógico que tem gente que desde pequeno, desde criança, acaba tendo esse hábito porque a família já é disciplinada, ou porque tem uma personalidade já
né, tem características de personalidade mais organizadas. Eu sempre achei que eu era uma criança muito organizada, mas isso também se refere a meu pai, né, sempre que me cobrar muito, por exemplo, né, que os livros fossem organizados, que minhas tarefas estivessem em dia, enfim, muito a forma de socialização na minha família, ela foi uma forma de socialização onde a disciplina e a organização, elas eram muito pontuadas, né? Mas isso foi uma condição, né, da minha, né, pessoa, né? Cícero está colocando aqui, mãe me chama de robô por eu seguir a risca todo o planejamento. Pois é, eu acho que às vezes eu sigo, às vezes eu não sigo, depende muito, aí você vai dizer, né? Ah, eu faço planejamento para não seguir? Às vezes eu faço planejamento que é para subverter o planejamento, é para poder criar coisas novas, né? Quando eu falo, eu trabalho muito na área de inovação, e em inovação a gente trabalha muito em montar um processo, modelar o processo para descobrir como virar ele do avesso, né? Então, a gente, é uma brincadeira, mas serve a ideia de que, mesmo para a gente inovar, mesmo para a gente dizer que vai ter um dia diferente, a gente precisa se planejar. É engraçado, mas é verdade. Né? E aí, assim, Roberta tocou num ponto que é a história da disciplina. Tem um livro que é um best-seller, assim, que eu acho que cabe bem uma leitura chamada O Poder do Hábito, né? Porque fazemos o que fazemos na vida e nos negócios, né? O livro é do Charles Duhigg, né? É um livro facinho de vocês encontrarem nas internets da vida, e eu acho que é um livro que o autor conversa muito com isso, né, como é que você adquire um hábito, né, tem coaches, ou, enfim, empreendedores que jogam muito a ideia de que a gente adquire um hábito com 21 dias, né, se a gente repetir a mesma coisa por 21 dias, né, enfim, eu depois mando um TED para vocês, que essa história do 21 dias na verdade, não necessariamente para aquisição de um hábito, mas a psicologia fala, né, que é para que você minimamente entenda sobre um assunto, 21 dias você consegue, se você se debruçar aquele assunto e tentar, por exemplo, tentar aprender violão, em 21 dias eu acho que você consegue tocar uma música, né? Cícero colocou aí a regra do 21-90, pois é. Eu acho que, assim, a história do hábito, ela tem muito mais a ver, eu sou de uma corrente que tem muito a ver com propósito. Se você tem um propósito claro na sua vida, o que é que aquele efeito, né, daquele hábito vai ter para a sua vida, então é muito mais fácil que você torne aquela prática uma prática recorrente. Então, se você, por exemplo, quer ser uma pessoa saudável, você quer ter um propósito de ser uma pessoa saudável e viver até os 90 anos, então a caminhada do dia a dia, quando você disser, tô com preguiça, tô não, cara, porque eu quero morrer com 90 anos. Então, com 90 anos, né, para eu chegar até os 90 anos, eu preciso dessa caminhada. Aí você vai e se engaja. A ideia de propósito, ela é muito forte também, né, mas tem a ver também com essa história do hábito. Mas, gente, o que eu coloquei aí como cronograma é já para vocês começarem a fazer o cronograma e estudar como é que vocês usam o tempo de vocês. Lógico que muita gente, quando faz esse tipo de cronograma, tem uma dúvida. Eu coloco, por exemplo, o que eu faço esporadicamente? Não. O que você faz? Se você, sei lá, foi para o médico numa semana, você não vai na próxima semana, então você não vai botar aí nesse cronograma, mas são as atividades rotineiras que vocês devem fazer isso. E para quem vai dar aula no ensino médio, para quem vai dar aula também para, sei lá, para adolescentes em si, gente, peçam os adolescentes para fazer cronograma. Se vocês têm filho, montem com os filhos também de vocês o cronograma, porque é importante. As crianças, elas gostam de rotina. A rotina, ela é importante para a criação de confiança, aprendizagem, enfim. E um jeito legal, na verdade, de brincar um pouco com isso, eu vou falar mais na frente no Kanban, que são as tarefas, né, rotineiras. Então tem que escovar os dentes todo dia e tal, tem que fazer aquelas coisas, né, que são ali da rotina, tomar banho, né, como a Roberta falou, né, porque é muito quente, né, e tal, enfim. Aquilo ali você pode tornar um processo gamificado, mas isso eu vou falar mais na frente e vou correr um pouquinho, porque a gente passou bastante tempo nisso aqui. A ideia também de vocês fazerem um planejamento é usar um planner, né? Eu, particularmente, meu planner, né? Eu acho que não vai dar para ver tanto, deixa eu parar aqui de compartilhar a tela, mas aí eu não sei se vocês conseguem ver minha tela, né? Eu coloco aqui numa folha de papel aqui, minha semana, e vou colocando
os dias da semana e as atividades que eu preciso ir fazendo, certo? Esse daqui, ele não está com todo o planejamento da semana, mas tem algumas informações já. E não precisa ser esse planner que eu coloquei agora na apresentação, né? Todo bonitinho, cheio de figuras e tal. Mas é legal que você, no início da semana, no domingo, que você, por exemplo, possa dizer quais são as atividades que você vai fazer ali, né? Uma folha de papel, uma folha de caderno, isso resolve muito, né? Esse vocês não precisam necessariamente fazer agora, né? Como eu disse a vocês, eu faço o meu dessa forma, né? Porque eu vou fazendo as atividades, e aquilo que a Roberta falou, ela usa a agenda, né? Eu uso esse papelzinho aqui porque eu vou riscando ele, e como a gente tem que fazer um relatório, normalmente, que é o relatório das atividades que a gente fez ao longo do semestre, às vezes esses papeizinhos, eles são muito úteis para, né, deixar o registro, e fica muito mais fácil de eu depois fazer o relatório. Para quem é professor, por exemplo, que vai ter que acompanhar uma turma, que vai ter que acompanhar uma disciplina, né, nos projetos de monitoria, enfim, no projeto que vocês têm de residência, né, é legal que vocês tenham essa agenda, né, tipo planner, na mão. Alguém usa planner aqui? Alguém das 60 e tantas pessoas? Olha, o Cícero sempre marcando, né? Super organizado. Aí, Roberta. Né? Pois é, gente, o planner eu acho ele muito facinho de mexer, né? Você tem exatamente as tarefas e você vai podendo listar as tarefas e aí risca as tarefas. O legal é você poder riscar as atividades que você foi fazendo. Então, é, pois é, Kelly, uma das coisas, né, você pode dizer, né? Que ele está dizendo aqui, é muito desorganizado. Na verdade, é o que eu digo, assim, a gente sempre tem um tipo de organização, né? E às vezes, quando aquele povo, né, tem muita gente que diz, fulano de tal é muito desorganizado, mas consegue fazer as coisas, é porque ele tem um padrão de ação, né? A gente costuma dizer, né? Se a pessoa tem um padrão de ação, né, enfim, ela acaba se organizando por esse padrão, o que é uma dificuldade. Eu acho que, assim, eu prefiro, como Roberto, eu gosto muito de escrever as coisas, então sempre tem muitos papéis junto de mim escrito, então cada reunião eu começo a fazer um esquema, então eu sempre tenho papel, né? Odeio pauta, né? Então, assim, pauta no sentido de papel com pauta, né? Eu sou a louca do papel branco, né? Eu não compro caderno com pauta desde a sétima série, né? Então eu gosto de folha de ofício, porque eu desenho, faço esquema e tal, tudinho, enfim, sempre tô, né? Isso, aí Francisco está dizendo aqui, precisa organizar melhor, tá no padrão de ação. O ruim, Francisco, né? É aquela história, né? Que a gente vai fazendo, a gente vai tocando projetos. Quando eu dou aula de gestão de projetos, eu digo que existem os gerentes de projetos, existem os tocadores de projetos, que é assim, a pessoa vai e diz, não, eu vou fazer isso, aí vai tocando o projeto, aí você diz, sim, mas o que é que deu errado? Aí diz, não, deu errado um monte de coisa, certo, mas o que foi? Em que curso? Aí a pessoa não tem um projeto, porque ela tocou o projeto sem necessariamente acompanhar o projeto, não sabe muito bem para onde vai. Enfim, né? Cuida, Francisca, cuida, né? Vamos conversar, né? Para que essa história de planejamento fique mais certinho. Mas aí você vê o que é que funciona, né? Olha, comigo e com Roberta, o planner, né? Enfim, um planner funciona bem. Eu já fiz o meu cronograma, então, assim, é legal que vocês façam um cronograma para estudar essa história do tempo, né? E para criar o hábito. Faz o planner para poder acompanhar as tarefas. Mas tem mais coisas, tá, gente? E mais coisas é até a ferramenta mais simples, né? É a ideia de fazer um checklist. Então, acordou de manhã, né? Se você não quer partir para uma organização de planejamento dessa mais robusta, das quais eu já falei, né? Um cronograma porque é muito tempo, né? Um planeta porque uma semana você é uma pessoa que acorda do dia e vai resolver o que vai fazer. Então, se você é uma pessoa mais, né, imediatista, vamos dizer assim, resolve com lista de tarefas. Então, pega uma folhinha, às vezes um post-it, bota aquele teu rascunho de lado e começa a escrever o que você precisa fazer, né?
Tá, aí o professor Francisco está dizendo aqui, ó, vou trabalhando muito com as prioridades, mas não é legal, tem seus impasses, exatamente, porque é difícil a gente definir prioridade. E aí muita gente faz o checklist, mas não consegue, por exemplo, definir o que é prioridade. Tem forma de vocês organizar seu checklist através desses quadros. Você pode, não necessariamente para um quadro, mas você pode pegar no seu checklist, você pega ali as suas atividades que você tem naquele dia para fazer, e, né, de um jeito muito barato, né, gente? A gente faz assim, ó, né? Vou pegar 3 canetas diferentes aqui. Então, ó, o que é urgente, você vai botar de vermelho naquele dia, né? O que não é tão urgente, se sobrar tempo, você bota de azul, né? E de preto, que, enfim, talvez eu faça, né? E fica aí uma atividade para a semana. Mas usar cores, né, para determinar a urgência das atividades é um negócio que é relativamente simples, mas que funciona. Então, pega a tua listinha ali, e o legal de ter lista é que você vai riscando. Então, o que a Roberta falou, né? Escrever alivia o estresse, cria ordem, permite você, de alguma maneira, construir, né, prioridade, motiva, né, e dá maior organização, né? Além disso, quando você vê o final do dia, o papel todo riscado, né, vocês já fizeram, eu acho que quem já usou lista, né, vai fazendo a lista, aí vai riscando, riscando, riscando. Chega no final do dia, você olha para a lista e fica, rapaz, fez coisa que só. Hoje eu tô de parabéns, né? Se não fizeram isso, faça, que assim é super gratificante. Ó, falando em lista, eu tive a minha do final de semana aqui, ó. Tá aqui, tá pequenininho, né? Nem dá para ver direito. Acho que vocês verem aqui na tela, mas tem um post-it aqui que são as atividades do que eu tenho para fazer essa semana. Pois é, Carlos, é extremamente gratificante. Kelly, se é seu sonho, já comece a fazer agora, porque eu acho que enquanto eu estou falando aqui, muita gente aí já deve estar pensando, quando acabar aqui eu vou fazer isso, vou fazer isso. Então, não deixa esse pensamento ir embora, não. Né, vou fazer menção ao Harry Potter de novo, né? O povo do Harry Potter, né? Tem a história do filme, né? Que a galera pega com uma varinha e tira um pensamento e joga na penseira para depois ver o que é que faz. A gente não consegue fazer isso. Então, assim, como é que a gente faz? Tira o pensamento da cabeça. A gente pega uma caneta e escreve no papel. Então, o que você tem que fazer depois que acabar aqui, você já vai escrevendo. Eita, ó, tenho que fazer isso ainda hoje, né? Porque aí você já vai estabelecendo de alguma maneira a prioridade, tá? Uma ferramenta para quem é mais tecnológico que dá para usar bem para fazer esses checklists chama o Google Keep, tá? É uma ferramenta que está atrelada às contas do Google e vocês podem, né, criar um Google Keep no computador de vocês, né? Ou criar um Google Keep no celular, né? Enfim, e aí no celular tem aplicativo chamado Google Keep, né? Dá para você criar um bloco de notas. Deixa eu ver aqui pronto. Vou colocar aqui uma lista que eu vou parar de novo, pra vocês verem. Não sei se vai dar para ver, vamos ver. Eu tenho aqui uma lista, tá vendo, de atividades que eu coloco no celular, né? E aí, assim, é legal para fazer lista de feira, às vezes lista de pendências de casa, eu escrevo aqui no celular, porque eu sempre tô com o celular na mão, então quando eu vou, né, realizando as atividades, né, na lista do celular, eu acho que vocês veem aqui, né? Quando eu vou clicando nas atividades ou no que eu tenho que lembrar, ele vai riscando, né, digitalmente, né? O Google Keep é bem legal disso, mas lógico, tem outras ferramentas, essa é do Google, mas a visualização que dá para também fazer no computador é essa que eu estava mostrando a vocês na tela da apresentação. E o Google Keep você pode desenhar também, enfim, é um bloco de notas, tem o Evernote, mas assim, dá para usar no celular. Diferente da Roberta, né? Porque a Roberta falou que era muito escrita, eu também sou, né? Mas como eu às vezes, né? Agora em casa eu sou mais escrita, mas quando eu estava muito na rua, para evitar de pegar uma papel, caneta, eu sempre estava anotando coisa no Google Keep para passar para uma escrita. Google Keep, né? O João está perguntando aqui, né? Google Keep é atrelado à conta do Google. Mas os celulares de vocês, gente,
quase todo celular hoje, Android, ele vem com um bloco de notas. Então, vocês podem também usar o bloco de notas que vier no celular de vocês. Normalmente, pode vir o Evernote ele é vinculado com a Microsoft, eu acho que o Evernote é da Microsoft, se eu não me engano. Mas tem o Google Keep. Alguém mais usa outro? Eu já uso o Google Keep há um tempo já. Muito bom. Legal, João. Para fazer feira de casa, inclusive, é o mais útil. Agora, nesse tempo de pandemia, que eu evito pegar papel na rua, eu já vou levar o celular, então eu anoto normalmente minha feira, né, no celular. E vou com o celular, enfim. Mas é isso, Miriam, é legal. E aí, assim, se você tá, enfim, você não tá com papel na mão, mas anotem tudo que vocês forem fazer. E é legal demais, gente. Acaba o final do dia e você faz. Você tá cansada, mas se você fez muita coisa, às vezes você fica com a impressão de que você não fez nada. Se você tinha uma coisa muito importante que você não conseguiu resolver, aí você resolveu trocentas outras coisas que eram talvez com menos complexidade. E aí você acha, não, o dia passou hoje todinho, eu não fiz nada. Se você foi lá, riscou todas as vezes que você fez uma coisa, né? Fiz isso, risquei, fiz isso, risquei. Quando chega no final do dia, você tem uma noção do nível de produtividade que você tá. Então, eu super indico a vocês usarem o Google Keep ou o papelzinho do lado mesmo, sabe? Enfim, tá aí também a representação de como é que ele normalmente abre no celular, mas essa era a representação antiga dele. Uma das dificuldades que Francisco colocou agora, né? Como é que eu posso, né, determinar a prioridade? Eu coloquei uma maneira simples, né, de vocês determinarem a prioridade, que seria aquela história da caneta, mas existem técnicas, né? Tem uma técnica chamada matriz de Eisenhower, que era o presidente mesmo, que era como ele definia, né, o presidente norte-americano, ele definia as prioridades do que ele ia fazer, né? E então ele coloca nessa categoria. E é importante, é urgente, então tem que fazer agora. É importante, mas não é urgente, eu depois faço, né? Não é importante, né? E assim, o nível de urgência, né, é imediato, então eu delego para alguém, né? Então não é importante, não é urgente, então eu não preciso fazer. Né? Isso, assim, para você tem muita atividade, ou, por exemplo, se a gente trabalha em equipe, você pode montar esse quadrante e colocar ele para que toda a equipe veja, ou se você precisar determinar, por exemplo, quais são as tarefas que você precisa fazer ao longo do dia, você pode, se você, né, tem acesso a esse tipo de tecnologias, né, tipo post-its, né? E você tem uma parede em casa que você pode colocar uma fita adesiva e colocar esses quadrantes, você pode colocar para cada atividade que você vai fazer, você bota um post-it. E aí você define aonde você vai atribuir ela na parede. É bem útil também, enfim, às vezes dá certo para algumas pessoas. Talvez o Cícero aí, que está no nível maior de organização, se você quiser, né, definir prioridades, se tiver post-it. Se não tiver post-it, gente, vou mostrar aqui um jeito barato de fazer. Você vai dizer, né? Professora, nota adesiva é muito cara, só professor do IF que tem dinheiro para comprar, né? Porque esses bichinhos são muito caros, enfim. Aí você pega uma fita gomada, né? De preferência fita gomada, gente, porque fita gomada é mais barato e ela não rasga a tua parede feito fita durex. Então, bota uma fita gomada num papelzinho, né? Um pedaço de papel, pega um papel ofício, papel de caderno, bota a fita gomada ali, ó, e cola, né, na parede também. Enfim, eu acho super legal, é um jeito de você fazer isso de forma barata, tá? Não tem post-it, porque post-it é caro, a 3M cobra muito caro, então faz o teu post-it. Se já tem uma coisa mais no teu local de trabalho, ou na porta do teu quarto, né, bota uma fita, enfim, dá para fazer isso, ou na porta do guarda-roupa, ou na parede da cama, né, dá para fazer isso em muitos lugares, mas tenta ver uma ideia de usar o visual, e eu vou falar um pouco do visual, né. A ideia de cuidar, né, desse processo também, né, da prioridade, é que vocês precisam ser donos da agenda de vocês. E uma das coisas que é mais importante, né, para vocês
definirem melhor a sua agenda, é isso que eu coloquei aqui nesses desenhos mesmo, né? Que é a ideia de a gente precisa pensar em como dizer não, né? Lembra que o dia tem 24 horas, então não vai dar para você fazer tudo, né? Infelizmente, né? Não fique frustrado, não assuma coisas que você não vai dar conta, porque você tem outras coisas para fazer. Então, né? Eu sei que vocês estão com o microfone desligado, e se a gente tivesse presencialmente, eu diria agora para vocês, todo mundo, olharem para a câmera, né, bem seriamente, e dizerem: não, eu não posso. Né? Testa dizer essa frase assim, né, em voz alta, até para você se ouvir. Tipo, não, eu não posso fazer isso, né? Porque eu já estou fazendo coisa demais. Ó, te agradeço, mas infelizmente eu não posso. Então, aprendam a dizer não. Nem sempre, né, vocês vão conseguir assumir tudo que vocês gostariam de assumir, tá? E se for possível delegar, pedir ajuda, façam isso, né? É sempre importante fazer isso. Vocês não precisam, né, andar com o mundo nas costas, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Antes de eu passar? Raquel, Fala, João. excelente. Até agora, assim, você tem enriquecido demais esse momento com sua fala, porque além das ferramentas, né, que você trouxe aí para a gente ajudar na nossa organização, várias ferramentas, você comentou certos aspectos que ninguém costuma muito tocar, né? Assim, essa questão agora que você falou do dizer não, eu não posso. No início, você falou uma coisa sobre administrar o seu tempo, né? Que de forma que você tenha bem assim o lazer bem definido, um momento do trabalho, do estudo, porque tudo que é o planejamento da gente, tanto diário como a longo prazo, um projeto de vida, você paga ele com sua vida, né? E nós temos uma quantidade limitada de dias e você tem que usar ele da melhor forma possível, para que não haja, assim, como eu dizer assim, desperdício de vida, né? Eu não sei nem se é legal falar isso, mas assim, por exemplo, a gente faz um projeto de vida para ser professor, sei lá, fazer um doutorado, e isso demandou um tempo que demanda que às vezes tem que estar, você está disposto a pagar o preço, né? Está disposto a pagar. Eu não estou sendo assim pessimista e nem quero desanimar ninguém, mas isso que você falou hoje aqui é muito importante. E a reflexão sobre o que você quer, o que você pensa da sua vida, para que você, às vezes, você faz um projeto que demanda muitas horas por dia, durante muitos anos, né? E você tem que estar ciente que não pode se permitir certos erros, certos excessos. Se você não se organizar, você pode frustrar os seus planos para o futuro, tanto imediatamente, né, com você começa a se sabotar, né, e se enganar. Então tem que a gente esse planejamento e essa o seu está bem definido o que você quer para o futuro, o que você quer para o hoje. Isso tem que ser com você de imediato. Você tem que colocar isso no papel, e tem que pensar, e tem que refletir e decidir aí quais são suas prioridades, né? Valeu, João. E é isso mesmo, mas assim, nem sempre é fácil, né? Eu por exemplo, eu diria, né, que para mim, eu sou professora hoje, mas nem sempre foi meu projeto de vida ser professora. Mas a vida, enfim, como a gente estava falando logo no começo, né, a vida ela te leva a determinadas contingências que às vezes, né, você queria muito uma coisa, mas quando você quer realmente muito uma coisa, você começa a projetar aquilo ali, de alguma maneira na sua cabeça, você começa a sonhar, você diz para os seus amigos, você conta esse sonho, e aí você também escreve. Quando você escreve, você começa a tentar materializar esse teu sonho,
né? E quando você começa a projetar esse tempo, né, o gasto que você vai ter, né, com essa atividade, você começa a vivenciar sem necessariamente ter vivenciado. E aí fica muito mais fácil que quando a coisa esteja acontecendo, você possa gerenciá-la, né? Você possa dizer, olha, eu vou me dedicar mais a isso ou aquilo. E, João, tu falas também, por exemplo, num projeto como é para uma pós-graduação, seja para o mestrado ou doutorado, né, esse tempo que você se dedica a essa atividade, é importante que a gente faça esse planejamento para não ter retrabalho, gente, porque, assim, muitas vezes, quando você não faz o planejamento do seu tempo, você acaba trabalhando 2 vezes mais do que quem se planeja. Então, isso eu acho que é um ponto importante. Eu gosto muito do meu trabalho, mas, assim, eu gosto muito também de ter férias, né? Eu acho que a gente precisa pensar numa profissão, e eu gosto muito da profissão de docente, mas eu acho que a gente não precisa cair naquela história de romantizar a profissão, né, e seja ela qual for, né, não é só a docente, mas de que é um trabalho, gente, e que ele é muito significativo quando você está realizando, mas eu não sou o trabalho, eu não posso ser só professora Raquel, né, eu sou filha de alguém, eu sou esposa de alguém, eu sou mãe de alguém, e assim, eu não posso dedicar a minha vida, que é tão curta, né? A gente tem aí uma média de 70 anos, né, para viver, e eu acho que isso é pouco para a quantidade de coisas que eu gostaria de fazer na vida. O mundo é muito grande, então é preciso que a gente organize realmente nosso tempo. E falando, né, dessa organização, o jeito mais, eu acho que simples hoje que a gente tem, que está no celular de vocês, né, é usar a agenda, né? O Gmail, né, quando vocês fazem um e-mail do Gmail, dá acesso a uma série de ferramentas, né, hoje pela instituição, pela G Suite, que a gente chama, e uma das ferramentas da G Suite é a agenda do Google, chamado Google Calendar, né? E eu acho que é legal que vocês, por exemplo, façam uma organização na agenda, colocando horário de aulas, colocando esse cronograma que a gente estava falando, das atividades, na agenda. Por quê? Porque você recebe avisozinho ali de 10 minutos, né? Então, quem funciona bem, sempre lembrando, né? A história de que a Roberta falou, né? Se você funciona bem com papel, ótimo. Se você usa muito o celular, gente, então põe lá na agenda do celular teus compromissos, as reuniões, as aulas, né? Você pode colocar, né, para repetir, né, as coisas. Eu não botei a outra, enfim, a outra aba, mas eu vou abrir ela aqui, porque para quem nunca viu, eu acho que é super importante vocês terem esse contato, né? Quando você cria uma ação, por exemplo, na agenda, então eu vou ter aqui um encontro com a Roberta, certo? E aí vou botar aqui, e é um encontro permanente, ou vamos lá, tá, um grupo de estudos de IPEA, certo? E aí, vamos dizer que ele se repete, né? Eu posso dizer, ó, cada segunda-feira, né, de 4 horas da tarde até as 5, eu tenho um grupo de estudo, né, com GPEA, eu posso descrever grupo de estudos para discussão de textos teóricos, certo? Eu posso botar mais detalhes aqui, eu posso adicionar a Roberta aqui para fazer parte comigo desse grupo, né? Se eu tiver que dizer que vai ser um local específico, agora nas ferramentas da G Suite a gente ainda pode criar já, ó, um link para uma agenda permanente do Meet, né? E eu posso definir também aqui o lembrete, que eu vou receber um lembrete, né? Se existe alguma tarefa associada em relação a essa atividade, né? E olhar meus horários disponíveis, enfim, né? Em relação a esse evento. Normalmente eu só preencho esse primeiro quadrante aqui depois que eu salvo, né? Então tá aqui, ó, 26 de outubro já colocado, né? Vai enviar um e-mail para a Roberta, porque a Roberta foi convidada, e tá aqui colocado na agenda. Se eu for mais para frente, né? Tá aqui, ó, a agenda colocada, né, marcada. Então fica bloqueada a minha agenda
ali durante aquele período, eu fico sabendo do grupo. Roberta, não precisa aceitar, viu? Você vai receber o convite, era só um exemplo, mas para mostrar a vocês que a agenda é bem útil. Então, para quem usa bem o. Já recebi aqui, já fiquei até com medo. Digo, valeu, meu Deus, mais coisas. Pois é, mas é bem útil se você trabalha em conjunto, se vai fazer trabalhos em grupo, enfim, e o grupo é do IF, eu acho que é uma ferramenta bacana de vocês usarem, sabe? Enfim, a gente tem feito uso dela, mas pode fazer uso de outras formas, né, de outras ferramentas. Mas eu acho a agenda do Google super da hora, né? Enfim, e aí, gente, é sempre importante vocês, né, volta aquela história, né, define as coisas na agenda, porque é importante que a gente defina prazo. Então, quando eu falo de usar a agenda, é que possivelmente vocês devem ter aí um relatório para entregar da primeira sessão, né, de atividades do trabalho com ai, menina, toda vez me esqueço, né, do PIBID, né? E aí, se tiver o primeiro relatório, quando é para ele entregar? Então, já marca lá na agenda, né? Por quê? Porque definir prazos para as atividades é super importante, né? A gente fica com um senso de meta cumprida quando a gente consegue cumprir esse prazo, e não deixem para amanhã para fazer as coisas, né? Deixar, né, uma data final é sempre importante, e se organizar para essa data final. Eu tendo, normalmente, quando as pessoas me convidam para alguma coisa, eu tendo a fazer as coisas já de imediato, assim. Então, tipo, por exemplo, preparar essa apresentação, eu já tinha preparado ela já há um tempo, né? Para quando chegue a data, ou perto da data de entregar ou de realizar algum tipo de atividade, eu só fico gerenciando, né, o trabalho que já foi feito. A gente fica muito mais tranquilo. Eu sou uma pessoa ansiosa, então isso faz com que minha ansiedade ela diminua muito, né? Então, sugiro também a vocês a fazerem isso. E aí, assim, já para ir, né, nesses caminhando já para uma última sessão da minha fala aqui, né, o que eu quero dizer a vocês é que é muito comum nessa geração que nasceu, né, pós-2000, né, eu imagino que tenhamos alguns aqui pós-2000, né, o que a gente chama dos millennials, tá? Os millennials gostam muito de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Gosta de, tipo, vou estudar, e bota uma música alta, e, tipo, fica a TV ali funcionando. O que eu quero dizer a vocês é, assim, evitem essa situação do multitarefa. Por quê? Porque as pessoas que normalmente se dizem ou se colocam como trabalho do multitarefa, os próprios milênios, eles vivem extremamente frustrados ou adoecidos por conta de um excesso de atenção que toda hora são bombardeados, sabe? Então, assim, às vezes é bom que você não tenha muito estímulo. Toda hora a gente está sendo estimulado demais. Então, tem aquele teu cantinho que você tem pouco estímulo. Tenta ter um período durante o dia que você não necessariamente vai ficar olhando para muitas telas, né? Porque, principalmente para quem é usuário do Facebook, tá, gente? O Facebook hoje é uma rede social que, assim, toda hora tem coisa nova, toda hora você vai ali linkando e você tem que saber e tal, tudinho, e aquilo ali vai te deixando uma ansiedade enorme. Aí você, Facebook, estudo dirigido, aula, oficina, tudo ao mesmo tempo. Então, tentem fazer menos coisas ao mesmo tempo e tentem se concentrar, né, mais em uma coisa só. Eu acho que vocês têm um senso, né, de resultado, né, assim, de que vocês conseguiram melhores resultados ao final do dia se vocês fizerem menos coisas ao mesmo tempo. Agora, eu tô falando isso para que vocês tentem evitar, tá? Porque eu tô falando isso e eu vou rir de mim, né? Porque é fácil que eu digo, não faço o que eu faço. Eu sou uma pessoa muito elétrica. Então, assim, eu preciso de coisas que detenham minha atenção para que eu fique concentrada. Então, se eu estou lendo uma coisa que é muito, assim, que eu preciso de muita concentração, certamente eu vou ter música para fazer essa leitura. Por exemplo, uma leitura difícil, normalmente eu ligo música e música alta, né? Eu gosto muito de ouvir música clássica e boto música alta muito alta, que é para poder eu nem ouvir meu pensamento, né? E aí eu consigo fazer aquilo ali. Isso funciona para mim, mas tem hora que eu quero ficar no silêncio total, que eu quero escrever, e para escrever eu não funciono com som, né? Para escrever aí já funciona diferente. Então a gente precisa descobrir o que é que funciona
em relação aos níveis de tarefa que a gente vai fazer. Mas evitem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tá? Enfim, isso é uma dica super importante. E aí, gente, para controlar todo esse processo, então você já fez lá um cronograma, você já está com a lista de tarefas, você já aprendeu mais ou menos a definir algumas dicas sobre prioridade, e a gente usa muito os quadros Kanban, né, para poder acompanhar aquilo que a gente está fazendo. O que é o quadro Kanban? Nada mais é do que se você tem um projeto para realizar, lembra da história dos post-its, você coloca aí, divida 3 colunas do que você precisa fazer, né, to do, é fazer, fazendo seria o do meio, o doing, e o done seria feito, tá? Então, pense exatamente nesses quadrinhos, cada post-it, de repente, você pode colocar isso numa área de trabalho, na porta de casa, enfim, aonde você achar até mesmo no caderno, se você colocar, né, o legal de fazer em quadrinhos, usando como essa figura que eu estou mostrando aí, os post-its, é se você escreve uma tarefa em cada post-it, você arranca o post-it e vai colocando quando você for fazendo, e vai colocando quando você tiver feito. A cada semana você pode, né, utilizar, por exemplo, esse quadro para acompanhar a tua capacidade de lista de atividades. Então, Francisco, professor Francisco, que estava aí perguntando, né, como é que fazia o planejamento, não necessariamente, né, uma ferramenta de planejamento, é uma ferramenta mais de controle, essa daí, né, mas ela serve também ao planejamento. Então, se você começou na semana, tem um monte de atividade, já colocou nessa primeira coluna aí, a série de atividades. E ao longo da semana que for fazendo, vai utilizando, ao final da semana você tem um controle melhor das suas tarefas, né, sem necessariamente precisar fazer um planejamento estratégico, um plano de ação mais elaborado. Então, basicamente, a regra é essa, né, o fluxo de cartão, né, que você pega um cartão, né, do lado esquerdo e passa para o lado direito, né. Então, alguém usa isso aqui? Alguém usa o Kanban ou o Trello, né? Eu estou usando o Trello porque uma amiga me apresentou ele. Vou mostrar ele já. Massa. Pois é, a gente está usando o Trello num grupo de trabalho, né? Eduardo não usa, né? Não usa. Pois é, o Trello ele é muito bom para quando você vai fazer atividades que envolve mais de uma pessoa, mas ele usa um pouco essa regra aí dos cartões, tá? E o Trello, né, eu estou falando do nome, né, mas para vocês saberem o que é, o Trello, ele usa um pouco uma metodologia que é bem comum para a galera que faz programação, trabalha com programação, que é o Scrum. O Scrum é um tipo de metodologia ágil, né, normalmente, que a gente usa para sequencial de trabalho, muito usado para programação, enfim, e trabalha muito em cima de entregas, né. Eu não vou me estender muito, depois a gente pode só fazer um treinamento para uso do Scrum ou do Trello, mas queria mostrar mais ou menos como funciona. Essa é a cara de um Trello enorme, né, eu vou abrir o Trello aqui, do qual o professor João falou agora há pouco, mas vou abrir eu acho que vou abrir o da incubadora para vocês verem, né, um pouco mais tranquilo. O Trello, gente, é uma plataforma, né, que usa essa metodologia, né, que eu falei agora há pouco, né, do tipo Kanban. Então, na verdade, aqui, né, eu tenho os 3 cartões tradicionais, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, a fazer, tem aqui o cartão do meio fazendo e feito, ok? E eu tenho o quadro aqui que são os documentos que eu quero deixar ali, documentos importantes para aquele projeto. Aqui no Trello eu monto quadros, então assim, eu tenho vários quadros, vou voltar aqui, ó, eu posso ter meus quadros pessoais, e aqui eu tenho 2 quadros que eu estou em uso na minha conta do IF. Vou abrir o quadro do projeto de implantação da incubadora, tudo aqui é editável, né, então eu posso escrever o que eu quiser, certo? Aí, como é que eu organizei? Eu organizei esse quadro aqui, que eu posso arrastar ele para outro canto, mas não vou arrastar, né? Que é o primeiro quadro, onde eu boto todos os documentos que eu vou precisar para aquele projeto, certo? Aí, aqui... Saiu? Mas vocês não estão vendo, Miriam? Desculpa. Vocês não estão vendo a tela do meu computador? Ah, não, tranquilo, pronto. Então, a ideia é que vocês vejam a visualização do Trello, depois eu volto lá para o PowerPoint.
né? Mas aí, pronto. Aqui, ó, nesse primeiro quadro, a fazer, eu tenho um cartão, eu posso colocar aqui um cartão, né? Que eu vou fazer, sei lá, conversar com a Proeste, né? Que é uma atividade que eu tenho que fazer naquela semana, certo? Estou colocando aqui, ok? E aí vou adicionar o cartão. Não tá vendo, José? Deixa eu ver. Então, peraí. Então, deixa eu parar. Aí eu vou botar a tela de novo para ver se vocês veem, tá certo? Só um instante. Eu só tava falando que não tava vendo. Deixa eu pegar aqui. Me deem um feedback agora. Então, abriu para vocês? Sim, Raquel. Pronto, beleza. Aí pronto, botei um cartão aqui, eu inseri um cartão, né, nesse quadro aqui, tá? No quadro a fazer, tem vários cartões aqui de atividades que eu tenho que fazer, e aí eu acabei de inserir esse daqui, que era conversar com a Proeste. Se eu clicar nele, ele abre, então eu digo, né, perguntar informações sobre prazo de contratação de bolsista, tá? Pronto. Que era uma dúvida que eu tinha. Eu vou dizer que, ó, isso aqui é uma coisa que eu vou fazer, eu acabei de ingressar nesse quadro, então, da responsabilidade. Eu posso colocar outros membros, por exemplo, quem está trabalhando comigo, eu vou botar aqui o professor Francisco, ó, né? Vou botar aqui o professor Francisco também para fazer essa atividade. Posso atualizar aqui, escrever alguma coisa, mas isso aqui, assim, gente, isso aqui é só, assim, eu só queria mostrar o básico para vocês não precisam saber muitas informações que eles têm. De repente, mas aí, Roberta, né? Vou deixar a deixa, né? A gente pode fazer depois o curso só para mexer no Trello. Mas o que eu queria. Não prometa, não, porque aqui ninguém pode prometer. Mas olha, é super útil. Esse Deu é super útil. a ideia, a gente. Pronto. Eu já anotei aqui, Roberto. Eu já anotei aqui, viu? No cronograma. Pronto, massa. E aí ele tem muita ferramenta. Eu só quero mostrar a vocês que dá para você escrever uma descrição do cartão e a atividade, tá? Então, tá aqui, o cartão é esse, tem uma descrição, tem uma responsabilidade. Eu poderia também dizer que tem uma data para entregar isso, então, sei lá, até o dia 30 eu tinha que fazer isso, certo? E vou deixar aqui a hora que ele sugeriu mesmo. E aí ele vai dizer, ó, que tem data de entrega esse cartão aqui. Ele mostra também, ó, tá aqui, ó, conversar com a Proeste. Digamos que eu comecei o contato com a Proeste. Então, do mesmo jeito que eu arrastava o post-it, eu vou arrastar aqui, ó. Peguei, ó, tá selecionado. Então, ó, vou dizer aqui que eu estou fazendo essa ação, certo? Então, digamos que eu conversei já com a Proeste, que eu já tirei a dúvida, certo? Aí eu vou atualizar o cartão, vou dizer, perguntar informações, né? Aí eu disse, né, já perguntado, né, o prazo, eu vou ter aqui, atualizei meu cartão, porque quero deixar a informação registrada. É dezembro de 2020, certo? Fiz a minha anotação, salvei, fechei meu cartão e agora eu vou fazer com que essa atividade seja concluída. Estou colocando ela aqui no feito, ok? Olha aí, isso aqui é tudinho coisa que eu já fiz, então eu posso acompanhar o projeto. A cada semana ou a cada mês eu posso limpar, né, essas ações, porque talvez vão ter muitas ações aqui, e aí o quadro vai ficar meio esquisito, mas já me acompanha, e aí, como é um trabalho que, por exemplo, eu estou fazendo com mais de uma pessoa, né, o professor Francisco quiser saber qual é o que está acontecendo com a implantação da incubadora, ele vem aqui e pode acompanhar o que está sendo feito em cada uma das atividades. Deu para entender? Eu acho que esse é um quadro que está bem, enfim, detalhado, mas a gente pode fazer um quadro desse para estudo também. Alguém ficou animado em usar o Trello? Fora a Roberta aí. Pois é, Maria, é legal porque, por exemplo, você pode, sei lá, fazer digamos assim, eu tenho que estudar alguma coisa, aí você pode colocar aqui tudo, a tua lista de estudo aqui. Então, eu tenho que estudar matemática, sabática, certo?
Aí vou colocando. E quando estou estudando, vou colocar aqui, ó, já lido, vou colocar aqui. Você pode fazer lista de leitura também, em relação aos cartões, é bem legal, assim, eu acho, enfim, útil. Dá para vocês fazerem, a conta é grátis. Você tem aplicativo também que você pode baixar para o seu celular, eu tenho o Trello no meu celular também, então dá para acompanhar no celular. E se quiser fazer, né, cobra mesmo, eu acho que é um curso massa. Mexer no Trello é uma ferramenta de produtividade muito bacana. Mas é isso, gente. Assim, é uma forma de vocês organizarem. Quem gosta da tecnologia feito eu usa na ferramenta, tá com ela online. Mas se você não quiser fazer ele online, gente, é isso aqui. É um quadro, uma folhinha de papel, e tu pode fazer uma folhinha de papel, uma cartolina, ou de novo, fita gomada na tua parede, desenha 3 colunas, e nas 3 colunas tu vai colocando o que tu tem para fazer. É bacana depois também, principalmente depois que acaba, né? Você, tipo, usou lá o post-it, fez a atividade, e você... acabei, né? Enfim, é massa rasgar o post-it, enfim, porque você concluiu aquela tarefa, sabe? Enfim, eu acho bem bacana. Mas fica a dica aí, vocês podem usar esse quadrinho, que é o quadrinho mais básico, ou se quiserem fazer uma coisa mais elaborada, podem usar o quadro do Trello. E aí, assim, eu não queria deixar de falar, porque muita gente, toda vez que eu falo sobre gestão do tempo, né, o que é mais comum é o pessoal falar, né, então me ensina a fazer método Pomodoro. Não sei se alguém já ouviu falar, né, mas é um método muito usado para estudo, né, e como era, né, pois é, Miriam, aí, ó. Muita gente conhece e é muito mais é menos para tarefa e mais para estudo. Mas assim, muita gente pode usar o Pomodoro ou processos de gamificação. E o que danado é o Pomodoro, né? Enfim, basicamente é um método que ele tem sessões de trabalho, né? Você escolhe uma tarefa e aí realiza a tarefa com um tempo determinado, 25 minutos, depois faz uma pausa, depois trabalha mais 25 minutos, depois mais uma pausa, sempre essas pausas sendo respeitadas, sempre essa ideia de uma disciplina de que você trabalhou um ciclo, né, e tem a parada, trabalha mais um ciclo e a parada. E aí, assim, você completa, na verdade, esse ciclo com a parada é um pomodoro, né? É o que ele chama, né? Ciclo de 4 pomodoros. Então, assim, você tem aí, ó, 25 minutos de lida, de estudo, e 5 minutos de parada. 25 minutos de estudo, 5 minutos de parada. Assim, muitos estudos na área da psicologia falam que é uma forma de você manter a concentração, de você manter foco, enfim. De novo, vocês têm que saber o que é que funciona para vocês. Eu acho essa história do Pomodoro, para mim, não funciona muito bem, porque normalmente eu tenho níveis de concentração que eles têm variações ao longo do dia. Mas, para o pessoal mais novo, para o pessoal do ensino médio, ou para quem tem muito conteúdo para ler, né, e pouco tempo, é uma forma de gerenciamento interessante do tempo, tá? Miriam falou que conhecia, alguém mais usa ou já usou o Pomodoro? O Eduardo também colocou. Eu tentei usar, eu fui uma confusão. Na verdade, eu uso muito para o trabalho. Então, no trabalho, assim, no sentido, quando eu estou no IF, né, era a forma que eu usava para as pessoas não falarem comigo também. Porque, às vezes, você está num ambiente onde, né, o pessoal quer muito conversar, então a gente determinava, ó, a gente faz isso até tal hora, né? Depois, a partir daquela hora a gente conversa, né? O Alberto falou que conhece, é bem comum hoje para o pessoal que vai fazer Enem, enfim. Aí, para atividades rotineiras, tá, gente? Porque aí eu quero fechar nesse ponto. A gente falou sobre a questão do planejamento e tal, mas é importante a gente lembrar da questão da organização do teu ambiente e o teu espaço de trabalho. Em administração, a gente pega muita técnica do sistema japonês, e uma delas é os 5S, né? São termos relacionados com a letra S que escrevem sobre práticas de ambiente de trabalho. E aí muita gente usa para o gerenciamento visual e o que a gente chama de gerenciamento enxuto, né? A ideia do 5S é que você perceba que muitas vezes não é só força de vontade, não é só a disciplina, mas é também o ambiente de estudo onde você está. E lógico, gente, assim, eu tenho total
noção de que nem todo mundo está estudando no local mais adequado. O João falou mais cedo que é a história da biblioteca, que seria ótimo, né? Que ele era rato de biblioteca, então, quando vocês podiam frequentar presencialmente o instituto, estava lá a biblioteca como espaço exatamente para esse fim. Então, a biblioteca, ela era um espaço destinado, então, assim, cada coisa tem seu lugar, né, o local é limpo, enfim, né, existe uma série de processos que você precisa ir quando chega na biblioteca, coisas que você não pode fazer, então você meio que se acostuma àquilo ali. Mas em casa, como fazer isso? Então, a ideia é, tenta aplicar o 5S na tua casa, então, tenta exatamente ver que no teu ambiente de trabalho, no teu ambiente de estudo, só tenha realmente o necessário. Se você está estudando uma matéria, não coloca outra matéria. Se você está fazendo uma atividade, não junta com outra informação, né? Não junta com um outro papel, enfim. Isso é o que a gente chama de senso de utilização. Tá? Só ter o necessário e na quantidade certa, né? E a ideia do senso de ordenação é que tenha um lugar para cada coisa. Então, assim, depois que acabou, guarda as coisas no lugar delas, estabelece um lugar, né? E, assim, mantém esse senso de organização, porque é muito mais fácil de você não se perder no processo. Sempre mantenha o seu local de trabalho limpo, né? Ou tente manter limpo, que evita exatamente comer em cima do computador, enfim, isso é super importante. E assim, tenta criar uma certa padronização, né, na forma de organização do teu dia. Isso que a gente está falando sobre o cronograma, a história das listas, isso são sistemas de padronização, né? Mantém eles e aperfeiçoa eles, né? Porque eu acho que é super importante. E aí, por fim, gente, né, a ideia de você englobar, né, todos os 4 elementos, a utilização, ordenação, limpeza e padronização, é que você, de fato, estabeleça aquilo que a Roberta falou, né, aquele hábito, né, essa disciplina que vem da repetição, né? Então, é isso que eu penso, assim, que seja um ponto super importante para que vocês se tornem, né, profissionais cada vez melhores, né? E aí, assim, né, veja muito, né, a ideia de que eu falei de muita coisa. Nem todas eu uso, nem todas eu uso, né? Às vezes eu uso para uma coisa, às vezes eu uso para outra, né? Enfim, mas você tem que descobrir o que é que funciona bem para você. Então, se você não está num momento que dá para fazer um planejamento mais estruturado, dá para usar o Trello, dá para usar uma ideia de usar, tipo, a ideia dos cartõezinhos, né? Do que eu tenho que fazer aquela semana, do que eu estou fazendo e do que eu já fiz. Se acha que é muito organizado desse jeito, então faz listinha mesmo, a listinha. Essa semana tem que fazer isso e sai riscando a listinha. Se já é uma pessoa mais tecnológica, usa o celular. Então, assim, isso aí vai depender de cada um, né? O que eu indico, assim, antes de acabar, né, de vocês fazerem, né, é que vocês, né, enfim, testem as suas habilidades de planejamento, né, e testem fazendo, né, exercícios, né? E aí o primeiro exercício que eu indico é o cronograma, porque é dele que você vai conseguir partir todas as outras técnicas e poder visualizar melhor a gestão do seu tempo. Então, eu fico aberta, eu acho que vocês tiveram poucas interações, mas a gente pode, enfim, dialogar um pouco mais ainda, se houver tempo, né? Enfim, obrigada, gente. Agradecer a Raquel mais uma vez, né? Ela trouxe aí muitas possibilidades, muitas alternativas, e a gente tem que se encontrar em uma delas, nem que seja naquela mais simples, né? Que é a folha e a caneta, né? E isso eu garanto que só Funciona. a folha e a caneta é suficiente. Eu posso garantir que dá certo, né? Então, os meninos do PIBID, eu digo isso, separa uma matéria no caderno, compra um caderninho pequeno, se não for uma agenda, né? E vamos escrever à mão, e só isso já vai ajudar muito. Reduz a ansiedade, estou dando aí, né, uma de psicóloga aí. Reduz bastante a ansiedade. Reduz muito, porque a gente começa, quando a gente registra quais são as tarefas que a gente tem, vai distribuindo, a gente vê
que a bagunça é que causa mais ansiedade, aquela nossa bagunça de, ai, a atividade é hoje, é amanhã, quando é, ai, meu Deus, o trabalho de fulano é hoje, amanhã. Às vezes a gente vê no grupo, né? Os meninos naquela aperreio, ei, meu povo, e ele diz os trabalhos dos professores, né? O trabalho de Roberto é para quando? Aí eu tenho o trabalho de João, é para quando? Digo, olha, o meu trabalho eu já fiz, o trabalho é de você. O trabalho de Cicrano é quando? E a prova é que dia? E, Travou aqui. né? Nós estamos num momento já propício ao desenvolvimento, já amplia o nível de ansiedade. Então, quando a gente organiza, deixa assim, tudo organizadinho, o que é que eu tenho que fazer? Eu acho que aí funciona. Pode falar, Tomé, a Rocha. João, vou precisar sair da reunião agora. Eu enviei um vídeo no grupo do Residência para tu ver. Houve um pequeno incêndio aqui onde a gente mora, e a gente vai abrir uma cerca aqui para passar os animais, para eles não morrerem queimados, viu? Vale, Nossa Senhora. Aí, depois da notícia, Tomé, como é que ficou, viu? Tchau, tchau. Tchau. Nossa, aí Então é isso, minha gente. Eu acho que essa desorganização nos afoba muito mais. Né? Então, eu acho que é uma dica de começar escrevendo, né? Para não ter desculpa, né, Raquel? Ah, não baixei o aplicativo, não encontrei o programa, não sei o quê. Então, é papel e caneta, e aí depois vocês vão testando os aplicativos, os recursos mais sofisticados aí, né, que vai ajudar também. Né? O mais é agradecer, abrir o espaço aí para algum aluno que queira falar ou perguntar. Professor João aí para fazer as considerações finais e encerrar esse momento de hoje. Acho que o Cícero quer falar, né? Cícero Barbosa. Pode falar. Bom, eu queria abrir um adendo quanto à apresentação da professora Raquel, né? Ela tem um jeitinho dela de apresentar, um jeito com toda uma maestria, muito legal. Eu costumo seguir como uma dica meditar. Então, eu costumo dedicar 1 hora por dia para meditação, seja com música, seja com leitura. O que deixa a pessoa em um estado de paz é válido, né? Quanto à rotina, eu tenho um cronograma físico para riscar e tenho o do computador que eu consigo transferir para o celular para ficar os lembretes. Mas é muito interessante. Tive algumas coisas aí que eu não fazia noção. E é aquilo, né? Tudo serve como aprendizado, toda dica é válida. E é isso, né? Para o pessoal do PIBID, é muito interessante começar de agora, enquanto as coisas estão fáceis, vamos dizer assim, porque quando o negócio arrochar, aí vai querer arrumar tempo onde não tem. Então, vamos começar de agora, para poder ficar tudo organizadinho e não se avexar depois. E no mais, obrigada, professora. Obrigada, Cícero. Obrigada. É a dica muito boa mesmo, assim, ter um tempo para vocês, para liberar a mente, eu acho super massa. Ai, que bom que vocês gostaram e que bom que foi útil, né? E se quiserem fazer mais perguntas, assim, quem conhece, eu não falei muito do processo de gamificação, mas também para os menos disciplinados é uma opção também. Tem algumas aplicações que você coloca as tarefas e aí você, quando vai fazendo as tarefas, as aplicações vão te dando pontos, né? Enfim, né? Você pode fazer isso. Quem é muito gosta do jogo, gosta de competição, é bem útil. Né? Eu já acho que é mais uma coisa para me preocupar, então não voto não. Alguém mais? Eu vou falar agora. Raquel, muito obrigado pelo seu aceite, pela sua fala, sua participação aqui conosco. Isso é mais uma ação em conjunto PIBID e PRP. Hoje tivemos mais alguns participantes de algumas turmas e alguns professores que quiseram participar, mas a sua fala
veio ao encontro de uma necessidade. Nesse momento, ela se encaixou muito bem, porque todo mundo mudou a rotina, a pouca organização que tinha foi embora e a gente tem que voltar a colocar as coisas em ordem, a organizar o trabalho e uma rotina. Eu, na minha graduação, uma das coisas que, pelo menos aqui, acho que a maioria aqui é da área de exatas, né, física e matemática, a gente tem um ditado nos corredores que se não for sofrido, você não está fazendo um curso de exatas, né? Se não houver choro e lágrimas, aí a sobrecarga é muito grande, sabe? É muito grande. Não estou dizendo que nas outras áreas não tem uma sobrecarga grande, mas pela especificidade da área, que, por exemplo, no nosso caso da matemática, que tem muita linguagem, símbolos, que se você não gastar um tempo memorizando aquilo, vai te trazer problemas nos exames. Quanto mais códigos você tiver na mente no momento do exame, mais fácil vai te ajudar. Então, uma organização e uma distribuição dos estudos durante a semana é essencial. É essencial. Um exemplo que eu tiro isso não é dado estatístico nem nada, mas quando eu estava em São Paulo estudando, na turma do doutorado, 50% era nordestino, doutorado em matemática. Aí a gente tinha mais um pouco de pessoal sul-americano, tinha Colômbia, Porto Rico, tinha alguns lá, e a minoria da turma eram os paulistas, né? E conversando com os colegas, a gente viu que o grande diferencial nos estudos, basicamente todo mundo conhecia a mesma literatura, os livros clássicos e tudo, mas que a gente aqui do Nordeste, por exemplo, a maioria do Ceará que tinha lá era do interior, Juazeiro, Iguatu, essa região, não de Fortaleza, a gente conversava que era o tempo. Aqui a gente sai da escola para o trabalho, aqui em Juazeiro você vai 15 minutos, você está em qualquer lugar da cidade, Iguatu também. Então, o grande diferencial da gente para os alunos da região sudeste é o tempo. O tempo. A gente gasta pouco tempo no transporte escolar, gasta pouco tempo de vinda para o trabalho, para a escola, e a gente tem mais tempo útil de estudo. A gente conversava bastante sobre isso, o quão precioso é o tempo para um estudante em geral, né? Se você conseguir organizar. Então, para a gente das exatas e das outras áreas, fica a dica, organiza seu tempo. Aproveitem a fala da professora Raquel, se especializem de alguma forma na organização do tempo em uma dessas ferramentas, como a professora Raquel, Roberta falou, vai no mais simples, se não consegue usar um aplicativo, se o celular é uma dificuldade de se disciplinar com o celular, então vai no papelzinho, na caneta que dá certo. E, enfim, a organização é essencial. Professora, muito obrigado novamente. Que bom que seria que fosse presencial, né? No olho, olhando para o outro, que o pessoal deixa a timidez de lado e abre o coração, né? Mas, enfim, teremos momentos presenciais, se Deus quiser. Muito obrigado pela participação. E nós já aguardamos, em algum momento, outro encontro. Vamos organizar. Do Trello, agora. Do Trello, sim. Muito obrigado, pessoal do PIBID, professores que participaram, professora Roberta, professor Francisco, a todos os alunos. Vamos fazer a nossa foto clássica, né? Quem puder aí ligar a câmera. Eu vou fazer um print aqui. Eu coloquei o máximo de participantes, não dá para pegar todo mundo. O meu pega. Pega? Pega. Você faz a professora, viu? Porque eu já sou uma senhora, eu tenho que ficar bem nas fotos. Capricha em mim. Olha, deixa eu dizer que o nome da extensão é Google Meet Grid View Fix, tá? Mas eu te mando o link. Aí dá para ver todo mundo. Não, aí vai ter que fazer outro treinamento só para isso.
Mas só tem as nossas, ninguém vai abrir a... Francisco, quer fazer uma fala, Francisco? Você como coordenador Abra de aí, meu vídeo, povo, as câmeras para tirar foto, por caridade. Enquanto Raquel faz aí o print, né? Tentar ser breve. Durante a fala da Raquel, né, eu fui pensando em algumas situações vividas mesmo nesse período de quarentena, né? A gente ficou em isolamento social do final de março para cá, né? E assim, pessoal, eu confesso que a minha forma desregrada de me dedicar às atividades, ela me trouxe consequências, né? Consequências que me levaram ao médico e a umas 12 sessões de fisioterapia. O fato de você ficar sentado muito tempo, concentrado em uma atividade, exige muito do seu corpo, né? E eu acho que foi justamente aí, Raquel, o meu pecado. E eu tenho tentado me policiar, e quando eu vi lá aquela técnica Pomodoro, por exemplo, né? Que você faz lá uma atividade, utiliza 25 minutos, para 5, de repente dá uma circulada, toma uma água, né? Come alguma coisa, não sei. Gente, eu fiquei muito tempo, né? O final de março, o mês de abril praticamente, e maio, concentrado muito tempo sentado. E isso me trouxe, assim, sérias consequências, né? E aí, na medida em que Raquel ia fazendo aí a exposição, me veio isso à mente, né? E como é interessante você ter, sei lá, o mínimo de orientação, né? Esse momento também serviu para isso, além de formação, orientação, para que você se organize melhor. Eu preciso me organizar, viu, Raquel? Eu sou muito, eu não sei, talvez impaciente de não me apegar a determinadas, por exemplo, anotar em alguma coisa. Eu tenho muita dificuldade. E o pior, quando você não anota em algum lugar, às vezes a tua mente te trai, né? E aí, quando você vai ver, já está em cima do prazo, você acaba tendo problemas, né, em relação a isso, e não é legal. O bom, de fato, é você se organizar e se policiar para isso. Eu admiro demais os colegas que se organizam nesse sentido, né? Roberta aí com a agenda dela, não deixa passar nada, né? De repente, Raquel com a agenda eletrônica, com o bloco aí de nota no celular, enfim. Outros que têm aí outros hábitos, né, que ajudam aí nesse percurso no sentido de se orientar. Eu confesso que eu preciso aderir a alguma coisa para não deixar passar batido aí determinadas atividades, né? Era isso, pessoal, agradecer a Raquel, né, por esse momento. Pedir desculpas à galera aí do PIBID e do PRP no nosso primeiro encontro. Infelizmente, a internet que eu estava usando não ajudou, né? Os dados móveis não permitiam que a gente se encontrasse e participasse daquele primeiro instante, né? Certamente teremos muitos encontros nesses próximos 24 meses, não é? 18. Nesses próximos 18 meses, né? E teremos muita coisa para ensinar, para aprender, para construir juntos. Seja presencialmente, seja remotamente, eu acredito que a gente vai estar nessa sintonia aí de construção mesmo, né? Uma construção que vai depender, sim, de todos. Que bom saber que o PIBID, que a galera do PRP estão aí nessa sintonia, né? nessas formações juntos para fazer essa construção. É uma pena que a gente esteja vivendo esse período de isolamento ainda, né? Porque a atmosfera presencial é muito diferente. Essas brincadeiras, né, que o Jefferson e o José estão aí no cantinho, presencialmente ela é muito mais bacana, né, pessoal? Mas é isso que temos, né? É isso que temos para agora. A gente acaba sentindo falta de todo mundo, mas já já a gente se reencontra, se Deus quiser. Obrigado, Raquel, João, Roberta, os meninos e meninas, né? Tudo de bom para vocês. Estamos por aqui.